Senhor Jesus para todos que acompanham esse canal e aqueles que chegaram de paraquedas nesse canal. Eu sou Elias Ramos, tudo com letras minúsculas, porque tem outros Elias Ramos no YouTube, para fazer a diferença, tá? A gente está estudando, esse é um canal evangélico, a gente estuda a palavra de Deus exegesimamente, com texto e com contexto. E você que não é crente, que não é cristão, ou nenhuma das ramagens do cristão, seja à vontade no canal. Mesmo que seja espírita ou outra religião qualquer, não se... seja à vontade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Só que a gente estuda a palavra e falamos conforme a palavra, tá? E às vezes as pessoas podem se ofender por alguma coisa. Não se ofenda, a gente usa a palavra de Deus, tá? Santo Deus, bendito Pai, abençoe, Senhor, todos que vejam essa live, onde ela alcance, abençoe as famílias, pai, mãe, sogra, sogro, netos e netas, a família que tu tem botado na terra, homem e mulher, que conforme no princípio, Adão e Eva. Tenha abençoando as famílias, a célula mátria da sociedade. Abençoe também, Senhor, os hospitais, aqueles que estão enfermos, vem curando, aqueles que perderam ente querido, vem consolando. Também te peço também que visite os presídios, aqueles que estão presos e já pagou sua sentença, ou então já são dignos de ser libertos, vem libertando e vem dando direção do teu Santo Espírito para a vida de cada um. Em nome de Senhor Jesus, Senhor, vem abençoando também ali os três poderes em Brasília, nos estados e nos municípios. Vem consagrando homens realmente dignos, homens e mulheres dignos, e aqueles que não são, tire, Senhor. Deixe só aqueles que realmente querem o melhor para o país, o melhor para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. A gente continuamos em Lucas. A gente estudou Lucas 7, agora eu vou pular um pouquinho para Lucas 8, de 22 a 25. Jesus acalma uma tempestade. Vou ler e depois eu tento dar a explicação, tá? Aconteceu que daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. Dissem, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo ele os perigos de socobrar. Acho que é naufragar, deve ser a tradução. Chegando-se a eles, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então disse, onde está a vossa fé? Eles, possuindo de temor, admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e obedecem? Até aqui. Chegamos a uma passagem entre que a maioria dos discípulos de Jesus tinha alguns que não eram pescadores, mas a maioria era, como André, João, Pedro, Tiago, viviam da pesca antes de Jesus conhecer Jesus. E eles conheciam bem o mar. Ali, um lago ali é quase como fosse um mar. De Cafarnaum, aquele lago ali, está a 224 metros abaixo do nível do mar, cercado de colinas e montanhas. Quando o vento bate, contorna ali as montanhas, bate e desce e levanta grandes ondas. Era comum isso acontecer ali naquela região, ainda acontece. Mas eles eram pescadores, estavam acostumados com o mar bravio, um lago, né? Aqui fala lago, é um lago, realmente é um lago. Bravio. Jesus tinha feito muitos milagres,
tinha feito muitas caminhadas. Jesus andava a pé, gente. Não andava de carro, 4x4 não, fazendo a obra de Deus. E às vezes ele andava de uma cidade a outra, vários quilômetros. Às vezes por deserto. E os seus discípulos também. E ele, como a natureza humana, ele se cansou. Ele precisava descansar. Como todos nós cansamos também. E Jesus deitou no barco e descansou. E se levantou uma grande onda, ao ponto que ficaram apavorados os pescadores que estavam no barco. Não devia ser ondinhas não, devia ser ondas mesmo gigantescas. Mas Jesus foi despertado, eles despertaram Jesus, e ele repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Então disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam um ao outro, quem é este que até o vento e as ondas repreende e obedece? Até aquele momento, dá para entender que os discípulos ainda não entenderam que Jesus era o próprio Deus que estava com ele. Era o Filho de Deus. Toda a natureza divina estava ali incorporada em Jesus. Certa vez ele falou para Felipe, mostre meu Pai. E ele falou assim, há quanto tempo estou convosco? Não creio vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então a natureza divina está incorporada ali em Jesus, e Jesus também, sendo homem, também se cansava. Mas ele, na hora que se despertou, a sua natureza divina foi ali, repreendeu o mar, o vento, e tudo se acalmou e tornou-se calmo, bonança. Mas Jesus tem também nos ensinado que ele ia para o Pai e deixaria, e a gente faria sinais e maravilhas maiores do que ele. E isso tem acontecido com os apóstolos, todos eles fizeram sinais de maravilha, maior ou igual ou menor, não importa, mas fizeram. E ele mostrou que a pequena fé do ser humano, né? Que devemos ter fé. E até aquele momento, os discípulos não sabiam com quem estava lidando. Estava quase 3 anos lidando com Jesus, mas ainda não sabia quem era realmente Jesus. Hoje em dia, temos muitas pessoas que estão na igreja, aceitam Jesus, por conveniência, ou por realmente ter passado por uma certa luta e a palavra alcançou. Mas ainda muita gente não conhece a Jesus. Muita gente diz que tem fé em Jesus, mas não sabe que ele é o autor da fé, é o príncipe da paz, ele é o próprio Deus. E tem muita gente que cultua Jesus e cultua outras entidades. Muita gente faz oração para Jesus e faz oração por um santo. E a palavra de Deus fala que isso é abominação. É só Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando você mistura, quando a gente misturamos a fé em Jesus e a fé em outra pessoa, ou outro santo, ou em outra entidade, a gente está misturando ali, a gente já não estamos crendo mais em Jesus. Achando que podemos fazer negócio. Crer 25% de Jesus, 5% de 25%, 15% de Maria, 15% em outra entidade, e assim fazemos negócio. Vamos orar para todos os santos para ir para Jesus para poder ver se a gente conseguimos alguma coisa. Mas essa mistura de fé não é fé, é esperteza humana. E Jesus nos fala que ele é o autor da vida. Foi ele que no paraíso que fez o homem junto com Deus. Foi ele que assoprou na narina dos homens. Deus é Espírito. Jesus se formou o homem e soprou ali na narina. Ele é autor da nossa fé. Desde o princípio ele existe, está com o Pai. E o Espírito Santo com ele. Então o que é que acontece? Às vezes a gente passamos umas certas lutas.
Ontem eu estava sentindo um peso espiritual muito grande. Às vezes também por causa que eu deixei um pensamento vir e eu comecei a ler os salmos, orar, ler, orar. Eu oro lendo, lendo os salmos, lendo a Bíblia e ao mesmo tempo paro, leio e paro, oro. Eu tenho essa comunhão com Deus assim, até Deus responder. E ali foi fluindo, aquele peso pesado subiu e foi embora. Então, me refugio, não procuro homem, nem mulher, nem ninguém para desabafar. Eu procuro o próprio Deus, a própria palavra do Senhor, para desabafar. Nas madrugadas, oro, me entrego ao Senhor. Eu falo com Ele me ouve. Eu sei também que muitas das vezes Ele também fala comigo, através do meu coração, ou usando alguém, ou em profecia, ou em visão. Eu ali me extravaso a minha fé, na comunhão, na oração, na leitura da palavra. Me entrego ali assim. Porque às vezes o mar está muito forte. Às vezes a gente se joga ao mar, o nosso pequeno barquinho, e ele tende a se encher d'água pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas idas e vindas, e assim vai. Isso aí, se nós não gritamos com os apóstolos por Jesus, o barco pode naufragar, pode afundar. O desespero pode brotar. E como os apóstolos estavam desesperados, o autor da fé, o autor da vida, o autor do mundo, o autor dos ventos, o autor do mar, o Criador de tudo, estava ali com eles e eles não se percebiam. Quando acordou Jesus, talvez uma ação humana de medo, vendo que Jesus estava dormindo tranquilo, acordou eles: mestre, estamos a afundar, estamos com medo. Tempestade, o vento, né? E o barco não devia ser um barco grande, né? Devia ser um barco pequeno mesmo. Eu estava deitado na polpa ali, mas devia ser um barco pequeno. Às vezes o barco balançava, Jesus não estava nem aí. Aquele barco nunca ia afundar. Alguns séculos, em 1900 e alguma coisa, uns loucos, eu digo loucos, pela sua própria orgulho, disseram que o Titanic nem Deus o afundaria. Na primeira viagem que ele fez, Deus provou que Deus é Deus. E o Titanic afundou, morreu 1000 e poucas pessoas, infelizmente, para a arrogância do homem. Navio que nem Deus afundaria. Está lá no fundo do mar. E recentemente a gente soube, teve outros loucos que quiseram ir com um submarino lá ver, fazer turismo embaixo de 3.000 e poucos metros de profundidade, que é mais ou menos 380 atmosfera. Homens ricos, sem nada a preocupar, com aventureiro, ainda levaram uma criança. Loucura. Às vezes os homens são loucos. Loucos pelo seu orgulho. E aqui o vento, a tempestade, às vezes, na nossa vida, nós temos que clamar o Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus não está ao nosso lado aqui fisicamente, mas espiritualmente está. O Espírito Santo está. Ele deixou sua palavra. Onde eu li salmo, repeti, lendo, orando, e a pressão foi. Às vezes o inimigo joga uma pressãozinha. Sonhei de madrugada também, lutando com o inimigo, mas venci. Algumas revelações Deus me deu. Mas eu busco muito a Deus na palavra, na oração, na comunhão com o Espírito de Deus. Muito quer se extravasar em outras coisas. Perde a esperança, perde a confiança. Possamos não perder a confiança
gritar ao Senhor Jesus. Quando o nosso barco começar a querer encher d'água, e o vento estiver muito forte, as ondas estiver coisa, buscamos na palavra de Deus, buscamos a comunhão com o Senhor Jesus, buscamos, ficamos orando até Deus dar uma resposta, aliviar a pressão. Porque a pressão nos últimos dias é muito forte, Jesus. O diabo, Satanás, ou outro nome que você possa dar a ele não está preocupado com quem está lá no mundo fumando maconha, bebendo, fumando, matando, roubando. Ele não está preocupado com isso não. Se Deus não tiver propósito de salvação com aquela pessoa, ele leva quando ele quiser, que não leva, ele está fazendo a obra dele. Mas se você está na casa de Deus, buscando a orientação do Senhor, firme, fiel, ele fica preocupado. Você busca a palavra de Deus, busca a orientação do Espírito Santo, ele vai tentar de todas as formas tirar da presença de Deus. Aí você tem que ficar mais firme. Mas não vem nenhuma tentação sobre-humana que você não possa suportar. A palavra de Deus nos fala que não deixa. Nem para Jó Deus não deixou vir algo sobrenatural. Jó passou um perrengue. Que Jó passou, muita gente não passa. Eu não acho que eu passaria aquilo que ele passou. Mas ele foi fiel até o fim. Cada um, Deus sabe onde deixar a aprovação vir. E possamos ficar firme na palavra, firme no Espírito de Deus, firme na orientação, firme na oração, firme no jejum, firme na fé. Porque só temos uma esperança, Jesus Cristo. Também temos que sermos fiel em tudo, a todos e tudo. Tudo que for de boa mente, bom coração, boa convivência, bom sentimento, boa atitude, bom testemunho, devemos praticar. Não enganar ninguém, não deixar ser enganado também, se possível for. Procurar fé. Fé vem por ouvir e ler a palavra de Deus. O Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E possamos buscar Ele intensamente. Porque é difícil. Tudo nesse mundo é difícil. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, já cheguei, vou chegar até dezembro, devo chegar a 62 anos. Lutando, vencendo, muitas das vezes um pouco abatido, mas depois se restaurando, mas diante do Senhor. Minha infância e adolescência foi muito difícil, mas estou de pé pela graça do Senhor. E assim vai. Se Deus permitir, os anos que me faltam, ainda temos nessa vida, continuar na sua presença. Possamos buscar a presença do Senhor. O tempo é difícil. Estamos vendo o mundo se modificar constantemente. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, em 1900 para cá, houve 2 grandes guerras, e o mundo se modificou, houve mesmo reforma no mundo todo, guerra, mudou o modo das famílias, o modo de agir, o modo de pensar, houve até de guerrear nas guerras. Que ela era cavalaria, cavalos, depois virou tanques ou carro de guerra. Não tinha aviões, hoje tem aviões, hoje tem mísseis, foguetes, tecnologia, ciência e muita coisa biológica aí que faz mal aos outros. Hoje temos capitalismo desenfreado, outro lado, socialismo também desenfreado, temos o globalismo, que é outra vertente, misturada com tudo. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. O Império Romano levou 1000 anos, passou. O Império Napoleônico passou. O Império Inglês também passou. E talvez o americano também vai passar. E já está passando também. Tudo isso
se torna efêmero, mas a palavra de Deus é o único que permanece. Impérios se levantou, impérios caíram, Império Turco caiu. Quem conhece a história? Os mongóis caíram. Vários impérios caíram. E vão cair ainda mais. Mas a palavra de Deus permanece. O povo que espera no Senhor fará proeza. Nós faremos proeza. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Essa palavra eu deixo para todos hoje. Se a tempestade vier ao seu barco, pede Jesus, clama a Jesus que a calmaria virá. Ficai na paz. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar e assinar o sino de notificações para o YouTube saber que esse canal é importante. Ficai com Deus, que Deus de paz, Deus de misericórdia, Deus nas suas ricas benevolências, misericórdia, vos acrescente a paz e a misericórdia e vos dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficai com Deus. Hoje a live vai ser bem pequenininha mesmo.